Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é mais um vídeo do doutor teólogo, né? Conhece mais que o magistério Rafael Pablo, e tem outro também, Lucas Banzoli. Cara, esses caras são terríveis, cara. Eles distorcem patrística, eles distorcem versículo bíblico para provar a sua tese. É simples, cara. Cristo, ele fundou uma só igreja. Aonde vai estar a verdade? Aonde vai estar a verdadeira doutrina? Aonde vai ser conhecido a, a verdade? Pela igreja fundada por Cristo, não pela boca desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, desses falsos doutores. Simples, cara. Os caras, eu vejo o vídeo aí do Lucas Banzoli, cara, eles manobram mesmo. Puta, olha só, cara. E eles, carta patrística, distorce. É simples, cara. Aqui, ó. Eu não entendo, cara. Os caras rejeitaram a tradição. Os caras rejeitaram a história da igreja. É com Bíblia. Com Bíblia a gente possamos refutar esses caras, sim. Ah, os caras usam... Meu irmão, é Bíblia. Aonde Maria é pecadora? A Bíblia fala que ela é pecadora? É simples. É somente Bíblia, né? Nós temos algo mais. Tradição, magistério, escritura. Maria sempre virgem? Reagindo a ex-pastor Eduardo Farias. O que a Bíblia fala sobre Maria? É simples. Toda essa discussão, toda essa rincha, esse ódio contra a figura de Maria, é simples, cara. Maria é pecadora, mas Santo Tomás de Aquino não reconheceu Maria como virgem, ela pecou. Só no final de sua vida, tem um vídeo dele falando aí, refutando o diácono, né? João Vitor, né? Diz ele, refuta, né? Que Santo Tomás de Aquino negou a virgindade perpétua de Maria. Mas olha só, Santo Ambrósio reconhece, Santo Agostinho reconhece, é unânime. E quando o Papa ele bate o martelo, é reconhecido, é ligado na glória, os dogmas marianos 4. E vai ter protestante doutor que vai usar, patrício que vai usar a história tendenciosamente como eles usam a Bíblia, para degrinir e falar, não, Maria é pecadora. Mas eu quero qualquer protestante aí, me mostra onde ela é pecadora. Ela teve filho? Me mostra. É simples, cara. Conhece o fruto pela árvore. A árvore é o que? É santo. É imaculado. O fruto é perfeito. Então, a genealogia da árvore tem que ser idêntica, porque para gerar esse fruto. E tem versículo bíblico para isso. A história, cara, a história tem como você mudar, a história tem como você amputar. Olha só que interessante, vamos colocar um pedaço desse vídeo aqui, desse protestante farinha do mesmo saco, que Lucas Banzoli e esses doutores. Olha só. Responder ao Scott Hahn brasileiro. Sim, alguns católicos consideram o ex-pastor Eduardo Farias uma espécie de Scott Hahn brasileiro. E me incomoda um pouquinho o fato deles não perceberem que até pouco tempo atrás ele era um protestante. E que com pouquíssimo tempo de conversão ao catolicismo, ele já estava ensinando católicos a serem católicos. Mas este é um problema que os católicos vão ter que resolver. O meu problema aqui é contra-argumentar aos argumentos bíblicos que ele apresentou em um podcast para embasar, fundamentar a virgindade perpétua de Maria. E aqui vai o meu primeiro apelo. Ex-pastor Eduardo Farias, meus amigos católicos que estão me assistindo, vocês não precisam perverter o texto bíblico para fundamentar um dogma ou uma doutrina. Vocês possuem outras... O que está falando Martinho Lutero adulterou ali, acrescentou em Romanos 1:28, colocou somente, tirou a carta de Tiago. Quem acrescenta, quem muda são vocês com a reforma protestante. Antes de vocês falar de nós, lava sua cara lavada e mostra que os seus pais fizeram, seus reformadores, adulterando, acrescentando o texto bíblico para fundamentar somente sola. Oh, pelo amor de Deus, né, meu querido? Um dogma ou uma doutrina. Vocês possuem outras fontes de autoridade, a tradição, o magistério.
Então, não precisa perverter o texto bíblico. Não precisa falar que o texto bíblico fala uma coisa que, evidentemente, ele não está falando. Vocês podem fundamentar em outras autoridades. Então, quando vocês verificarem que não existe texto bíblico que fundamente uma doutrina, um dogma, vocês fundamentam ali nos documentos. Os 4 dogmas de Nossa Senhora Assunção, Mãe de Deus, é mãe da igreja, sempre virgem, imaculada, é todo dogmas fundamentado, engajado na Escritura. Por exemplo, já que é para humilhar, Mateus 16, 18 ali fundamenta que Cristo fundou uma só igreja. E deu a chave e o pastoreio a Pedro para ligar lá e desligar lá. Tudo que liga aqui, liga lá. Por exemplo, proclamando o dogma, os 4 dogmas. Liga lá. Martinho Lutero sendo excomungado. Liga lá. Atos Apóstolos 2:42 tem doutrina. Efésios 4:5, uma só fé, um só batismo. Romanos 1:8, uma só fé. É a fé romana. 1 Pedro 5:13, a igreja, a Babilônia, a Roma pagã, é a igreja eleita. Então, Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria será conhecido pela essa igreja que é eleita, que os seus apóstolos são os escolhidos, são enviados. Então, meu querido, Martinho Lutero, ele adulterou esse texto aqui, Romanos 3, ó, lá na sua tradução, a sua própria Bíblia, né? Romanos 3:28, ó. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a observância da lei. É só. É simples, cara. Somente a fé. Fé sem obra é fé morta. Por isso que a rincha de Lutero é tirar a carta de Tiago. Porque Tiago fala fé sem obra é fé morta. A igreja católica é uma igreja caricativa e rica em obra. Pode colocar todo esse compor dessas igrejas protestantes, não chega nem aos pés dessa igreja católica, apostólica, romana. E um pai da igreja falando a virgindade de Maria. Então, os dogmas, mas Santo Tomás de Aquino desconcorda. Problema dele. O que interessa para nós é quando o dogma é proclamado. É um ato de fé. Acredita quem quer, cara. Tem católico que não acredita que Maria é virgem, é santa, é imaculada, não foi assunta ao céu. Problema deles. O que me interessa é que o Papa bateu o martelo e oficializou. Decretou. Proclamou. Que interessante, né? A virgindade perpétua de Maria, há um discurso. Concílio de Éfeso, em 431, já falava de Maria, sempre virgem. Nem existia protestantismo. Depois, segundo o concílio de Constantinopla, em 553, retornou a palavra Maria, sempre virgem. Depois do concílio de Latrão, em 649, o Papa Martinho I usou a palavra Ie Partemo. Sempre virgem foi declarada de maneira oficial como dogma no segundo concílio Constantinopla, em 680, em um concílio ecumênico, foi declarado que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Então, o que interessa para nós é os concílios, proclamando e anunciando. Mas santos fulano, cicrano não acreditava. Já está violando o que foi declarado. Mas Santo Tomás de Aquino e tal, etc. Como viu o vídeo de Lucas Manzoli refutando isso aí, o diácono. Cara, para nós não interessa o que ele fala. Para nós não interessa a sua pregação, a sua teologia, a sua filosofia, ou as suas manobras no computador que ele fala ali. Para nós não interessa. Para nós o que interessa é isso aqui, ó, Efésios
Ah, mas a igreja proclamou Maria sempre virgem. Certo, é base bíblica. Maria, mãe de Deus, é base bíblica. É medianeira de todas as graças, é base bíblica. É corredentora, é base bíblica. Porque o dogma ele não pode fundamentar sem a escritura, por conta própria. Como o protestantismo veio por conta própria, adulterando o texto bíblico. E não tem como provar seus fundamentos, mas a Igreja de Cristo tem como provar na Bíblia. Certo? E a verdade será conhecida por onde? Efésios 3:10, ó. Assim de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela igreja, a fina universidade da sabedoria divina. Como vamos conhecer a verdadeira história que a igreja seguiu? Se apartou? Se desviou? Pela igreja. Porque a igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Saiu desse elo, você vai buscar outras verdades. Engraçado, eu vejo esses pastores, esses doutores usando a patrística. Ah, os católicos sequestraram a patrística. Por exemplo, aqui, né? Pegar aqui a patrística. Tem um vídeo do Lucas Banzoli aí. Ah, os católicos sequestraram a patrística. Mas, meu querido, o cara ele consegue fazer tanto um marabalismo e acaba provando que a patrística é protestante. Agora não é mais sola escritura, é sola patrística. Os caras não acreditam na patrística. Os caras não acreditam na história. E usa a história tendenciosamente, como veja. É só você catar Lucas Banzoli refutando os católicos, você vai ver a manobra. A reforma protestante, o lema não foi, então vocês têm que refutar nós como a Bíblia, meu querido. A patrística são católica. Tem a edição protestante, claro, que é totalmente forjada e adulterada. Claro que não é idêntico à patrística da igreja. Claro que não, cara. É simples. Ah, um historiador católico conhece a história verdadeira e vinda lá desde o princípio e cata um historiador protestante. Claro que o cara vai arrastar para a sua teologia para edificar a sua igreja. Você pega 10 teólogos ali falando sobre a história da igreja. Um vai contar uma coisa, outro vai contar outra coisa, outro vai contar outra coisa, outro vai fundamentar outra coisa. É assim que o protestantismo. A Universal tem um pensamento, tem um teólogo dela. A Assembleia tem outro pensamento, tem outro teólogo. A Mundial tem outro teólogo. E vai, cara. Ah, cara, a patrística é católica, meu querido. Vocês estão usando livro da igreja. E tem besta que dá ouvido, como veja aí. Meu irmão, aqui ó. Santo Ambrósio vai discutir ali sobre Ezequiel 44:1-2. Explica porque Maria não teve mais filho. Que Maria não teve relação com José. Porque Maria é a porta que Deus passou e aí a porta permaneceu fechada. Ninguém abriu essa porta. É a virgindade dela. Porque o Senhor Deus de Israel aí passou, ela permaneceu fechada. São unânime. 3 minutos, nem comecei o vídeo do cara. Fundamente uma doutrina, um dogma, vocês fundamentam ali nos documentos oficiais da igreja, em um texto da patrística, na tradição, no magistério, mas não precisa perverter o texto bíblico, como nós vamos ver que foi feito aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que os meus argumentos aqui são contra os argumentos apresentados pelo ex-pastor. Eu não estou atacando a pessoa do pastor, mas apenas aos argumentos que ele apresentou. Mas tem duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, que eu jamais vou perdoar o ex-pastor Eduardo Farias por se tornar católico. Afinal de contas, pouco tempo antes, ele apertou a mão de Timothy Keller. Sim, em um evento lá na Mackenzie, em São Paulo, ele era o tradutor oficial do Timothy Keller. Então, ele esteve lá, ele apertou a mão do cara e mesmo assim, pouco tempo depois, ele se tornou católico. Jamais o perdoarei por isso. O cara voltou para a verdade, o cara cansou dessa briga protestante. Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, outro prega outra coisa. O cara cansou disso aí. Viu que isso aí é tudo uma farsa. E voltou para a verdadeira doutrina, para a verdadeira apostolado, para a verdade.
Claro que isso aí te incomoda, porque ele abriu o coração para entrar o Espírito Santo e amar, venerar a esposa do Espírito Santo. Claro que isso vai te deixar nervoso. Olha só, a raiva dele é contra isso aqui, ó. Fica olhando, ó. O ex-protestante falando. Tava de fato. Eu falava assim, gente, Maria foi mãe de Jesus e ela concebeu Jesus virginalmente. Mas depois que Jesus nasceu, ela foi viver a vida dela com José e tiveram filhos, normal. E eu ainda falava assim, isso não tem nada contra a santidade dela, não é pecado você casar e ter filhos. Mas aí quando falava na Bíblia lá os irmãos de Jesus, eu falava, gente, tá aqui, tá óbvio. Né? Até que eu tive que fazer toda uma elaboração teológica a esse respeito. E hoje eu vejo que é muito claro na Bíblia que Jesus não teve irmãos, né? Maria não teve filhos. Isso é muito claro. Nesse trecho que nós acabamos de ver, tem algo muito importante e que já mataria o vídeo inteiro. O fato do ex-pastor confessar que quando ele lia o texto com naturalidade, recebendo no texto o significado do texto, ele chegava à conclusão muito clara e lógica de que aqueles irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Para ele chegar à conclusão de que eles não eram filhos de Maria, ele teve que fazer elaborações teológicas. Aí ele começou a elaborar e conseguiu chegar à conclusão de que naturalmente não eram filhos de Maria. Isso acontece porque agora ele está lendo o texto e colocando no texto aquilo que ele quer encontrar. Porque... Não, você está equivocado, pastor. Por quê? Ele acreditava, porque é a visão protestante que ele aprendeu com os fundadores, com os reformadores. Essa visão que todos os protestantes têm, e exclusivo você. Quando ele passou a ler a Bíblia do jeito certo, com a tradição e o magistério, aquela escama que cegava ele, como cegou Saulo, ele passou a ver que aqueles irmãos não são filhos de Maria com José. São os irmãos na fé. Olha só a diferença, cara. Quando você segue um fundamento, segue uma doutrina que vem lá da origem dos apóstolos e se engaja na coluna sustentáculo da verdade. Aquela cegueira que o protestantismo oferece para denigrir Maria, e tanto se Maria tivesse filho lá, Lucas 2 ali, Jesus aos 12 anos ali no templo, quem está procurando Jesus? José e Maria. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Quando José vai com a família sagrada lá para o deserto fugir do Herodes, cadê os filhos de José com outro casamento? Com muitos protestantes falam. Em João 19, 25, ali, cadê os irmãos de Jesus, sanguíneo, filho de José? Dá para o João aqui. Levando Maria para casa. Então, claro que é óbvio, todos os pais apostólicos unanimemente acreditam que Maria é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Ali Cristo passou, permaneceu lacrado, fechado. Então, dá para se provar texto bíblico. João 19, 25, ó. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Como vocês sugerem? Como vocês pregam? Como vocês nos perseguem? Não tem. Só que levou para a sua casa quem? O discípulo amado. Interessante. Que são os irmãos de Jesus na fé. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois dessa hora, discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. Então, óbvio, claro que caiu aquela cegueira do ex-protestante e reconheceu, cara, tô errado, tô mentindo, tô pregando outro evangelho, outro Jesus diferente. Simples entender isso. Cá tá mais um pai apostólico aqui. Olha só que interessante. São Cirilo de Jerusalém, ano 375. Por isso, confesso que Nossa Senhora, Jesus Cristo, Filho unigênito, que por sua
própria causa foi gerado do Pai, onde todo o mundo, quando ao tempo, ele, por nossa causa, se fez homem, através do Espírito Santo, na sempre virgem. São Cirilo. São Máximo Confessor, ano 500, salve a vossa puríssima de temperança, a ti virgem confiou na cruz nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, que é sempre virgem, até aí partemos. É simples, cara, é unânime. Se tem um pai apostólico que não acredita, lá no final da vida vai acreditar, todos são unânimes. Todos. Sempre virgem. Mas Santo Tomás de Aquino, ele não acreditava. Irmão, só passou a acreditar no final da vida. Tá esse debate, o Lucas Banzoli tentando provar que o cara não acreditava na virgindade de Maria. E Santo Agostinho? E Santa Ambrósio? E São Cirilo? Você tá entendendo? É simples, cara. O protestantismo é uma fé cega, cara, que fundamenta o próprio fundador da igreja. Simples. É Bíblia, cara. A Bíblia você vê o magistério, você vê como foi a pregação, você vê como Maria viveu, etc, cara. Então, é benção quem dá ouvido, cara. Eu vejo, tem um vídeo de Lucas, os vídeos do Lucas Banzoli, 1 hora, 2 horas, mais um versículo bíblico. É simples, cara. Eu também me baseio na Bíblia. Porque a Bíblia já me mostra como relato como vai começar a história da igreja que Cristo fundou. E se saiu desse fundamento dos apóstolos, dessa raiz da tradição segundo 3:15, já está fora, cara. Como um cara que se apartou do magistério vai contar a verdadeira história da igreja? Como o doutor Rodrigo Silva, como Lucas Banzoli, como esses apologetas leigos protestantes, que não tem nenhuma verdade que ele sustenta, biblicamente falando. Mas eles ficam discutindo ali, ele e o diácono. Mas Santo Tomás, São Jerônimo usou a texto hebraico, a Bíblia dos 70, ou a Bíblia, a Septuaginta, a tradução, etc. Não, São Jerônimo usou a original, a Tanakh. Meu irmão, é uma briga à toa, cara. Aí o diácono tenta provar, não, São Jerônimo usou isso aqui, aí o Lucas diz, não, foi. Meu irmão, o que fundamenta a nossa fé não é o Velho Testamento, tá fadado a desaparecer, cara. A Bíblia diz que já caducou em Cristo. O que nos interessa é o Novo Testamento. O que nos interessa é qual cano os apóstolos usavam para pregar, para evangelizar, para converter os judeus. O para nós interessa é como foi o Novo Testamento. O Velho Testamento a nós não interessa mais, cara. Já são apenas sombras. Se revelou em Cristo, Hebreus 10:1. É isso que eu não entendo. O cara entra num debate com um protestante para refutar isso. Cara, a igreja bateu o martelo. São Damas, 385, se eu não me engano, 82. Já bateu o martelo. São Damas primeiro. Acabou, ponto final, ligou lá. É isso que você tem que entender. Fechou o cano, 73 ou 72 livros. E a Bíblia diz que é inspirada, porque teve um cursilho para bater o martelo. E quando é batido o martelo pelo a pedra, a sucessão de Pedro, liga lá, cara. Ponto final. É isso, cara. O cara fica 1 hora, 2 horas debatendo isso. Eu fico raiva desses apologetas católicos, porque, cara, os caras querem entrar em debate com os caras não têm concordância mais, cara. Onde você vai debater com um protestante que o cara não acredita na igreja? A única finalidade do cara é te refutar e degrinir essa igreja, que a igreja deles é a verdadeira. Essa igreja que você está pregando, anunciando, que deu a Bíblia, que tem Pedro, Papa, é uma igreja falsa. Aí que eu entro naquele tema. Os protestantes
Eles tentam entrar nesse jogo e o cara acaba caindo, cara. A patrística é católica, a Bíblia é católica, a história é católica, a igreja é católica, os apóstolos é católico, os pais apostólicos é católico, e por aí vai, cara. Martinho Lutero, ele era católico. E por aí vai, cara. Simplesmente, cara. Eu fico triste, cara. Ah, Sérgio Roberto, porque, meu irmão, o meu vídeo é para mostrar para você não cair nessa farsa, nessa mentira. O meu interesse não é debater com esses caras, porque eu não vou perder nem meu tempo, cara. Minha missão é anunciar a palavra. Você crer nessa igreja, para você não se apartar, não se desviar, ser mais esperto com esses falsos apóstolos, esses falsos apologetas. Não tem como mudar isso aqui, cara. Os caras querem mudar isso aqui com a história, cara. Não tem como aqui, ó. Isso é história. Eu tenho que acreditar que está aqui, ó. Aqui. A história qualquer um pode mudar. Aqui a igreja primitiva era protestante? É isso que você tem que entender, cara. Estudar a história e não se desviar disso aqui, ó. Ler patrística e fundamentar nisso aqui. Aí você não vai ter essa visão protestante louca. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.